muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas. Esse é o Papo Jus, é o podcast da AJUFESP, Associação dos Juízes Federais de São Paulo e Mato Grosso do Sul. Meu nome é Thais Ferracini, eu sou presidente da associação. E hoje nós estamos fazendo esse episódio. É um episódio que é feito em parceria com a SEAMA, que é a nossa Comissão de Enfrentamento ao Assédio Sexual, Moral e à Discriminação. Na verdade, nós temos duas SEAMAs, né? Temos a SEAMA do primeiro grau e a SEAMA... Temos três, né? Temos a de Mato Grosso do Sul também. Então, nós temos as duas de primeiro grau e temos a SEAMA do tribunal. Então, é um podcast, né? Um episódio que é feito em parceria com as nossas comissões e por ocasião da Semana de Enfrentamento, que vai começar no dia 5 de maio. Então, nós damos aqui o pontapé inicial com esse episódio para a gente começar a falar sobre assédio, um assunto tão necessário, um assunto que, por vezes, assim, por muito tempo, foi bastante negligenciado, né, dentro do nosso ambiente de trabalho. E para falar comigo sobre esse assunto, nós trouxemos somente especialistas no tema que vieram muito nos auxiliar. Então, em primeiro lugar, aqui nós temos a minha querida amiga, ela é minha colega de minha amiga da faculdade, nós ficamos juntas na faculdade o tempo inteiro, né, Fê? Somos da mesma sala. Maria Fernanda de Moura Souza, juíza federal em Sorocaba. A Maria Fernanda é presidente da comissão da SEAMA de primeiro grau aqui da primeira instância da Seção Judiciária de São Paulo. Seja muito bem-vinda, Fê. Obrigada. Nossa segunda participante do dia é a doutora Maíra Cota. A doutora Maíra é advogada especializada em gênero pela Universidade de Brasília, mestre e doutoranda em política da New School for Social Research em Nova York e mestre em direito criminal pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro. É autora do livro Roupa, Mulher, Trabalho, Como se veste a desigualdade de gênero e do romance Um Ex-Amigo. Seja muito bem-vinda, Maíra. Muito obrigada, uma alegria estar aqui com vocês. A alegria é toda nossa. A nossa última, como eu sempre digo, não menos importante convidada, né? A gente tem que deixar isso bem claro, é a professora doutora Liz Sobol. A Liz é psicóloga, doutora em medicina preventiva pela USP, tem pós-doutorado em psicologia na Universidade de Lisboa, professora da Universidade Federal do Paraná, licenciada, autora de 11 livros, é pioneira nas pesquisas e intervenções em assédio e saúde mental no trabalho, com contribuições em várias organizações, como o Tribunal de Contas da União, Tribunal Superior do Trabalho, Superior Tribunal Militar, Supremo Tribunal Federal, Ministério Público do Trabalho, Tribunal Regional Federal da 4ª Região, Itaipu, Petrobras, entre tantas outras. Seja muito bem-vinda, Liz. Uma honra poder estar aqui, contribuir, participar desse diálogo com tantas pessoas, né, significativas, relevantes. Muito obrigada. Nós é que agradecemos sempre. E aqui, agora, vamos, então, iniciar as nossos trabalhos aqui, as nossas discussões. E, para começar, eu acho que a gente precisa contextualizar um pouco, né? Como eu disse, é um evento feito por ocasião da Semana de Enfrentamento ao Assédio Moral e Sexual e à Discriminação. Esse tema ele é muito, muito relevante, afeta muitas pessoas no ambiente de trabalho e também em outros espaços. E eu gostaria de reforçar aqui que esse espaço ele é um espaço de informação e de conscientização. Então, quem por acaso estiver nos ouvindo, já desde logo, e entender que está passando por uma situação de assédio, ou conhece alguém que esteja passando por uma situação assim, fique, então, atento às informações, e é importante agir, é importante que isso não seja silenciado. Então, vamos, acho que, estabelecer, assim, alguns conceitos, né, para iniciar, e o que eu acho que é importante logo de partida, já que nós estamos fazendo esse evento em parceria com a SEAMA, é deixar claro o que é a SEAMA e qual é a atuação das nossas SEAMAs, melhor dizendo, né? Eu acho que quem poderia realmente nos esclarecer melhor é a Fê, né? Claro.
Bom, as comissões, bom, só agradecer direito, também estou muito feliz de estar aqui, falei um obrigado rapidinho, mas eu achei assim incrível essa oportunidade, ainda mais de estar dialogando aqui com a Maíra e com a Liz, que elas sim são realmente especialistas nos assuntos, né? Eu aqui bebo da fonte delas, né? Então, as comissões, né, elas chamam SEAMA só aqui, né? A gente que criou essa abreviação, assim, até com a ajuda do pessoal de comunicação, mas elas podem ter outros nomes, né? São as comissões de prevenção e enfrentamento do assédio que foram criadas, né, pelo CNJ no fim de 2020, em plena pandemia, e elas foram instaladas mesmo no começo de 2021. Então, elas nascem realmente, é muito importante a resolução 351 do CNJ, ela é muito importante, eu considero ela bastante avançada, assim, ela trata a questão do assédio de uma forma profunda, e eu acho que ela foi muito feliz na forma como ela criou as comissões, especialmente, né, Thaís, você já foi membro da comissão também, pelo fato dela ter criado uma comissão plural, né, com servidoras e servidores, pessoas, né, os funcionários e funcionárias terceirizadas, juízes e juízas, estagiários. Então, a gente tem um perfil plural e com um número equivalente, né, ou até, acho que até temos menos juízes, isso varia, mas ela tem essa composição plural, então ela traz uma riqueza, possibilita uma riqueza de debate e da análise, né, dos casos que chegam. Então, só para falar rapidinho, uma coisa importante dizer que a comissão ela não tem um caráter disciplinar, ela não nasceu para apurar casos de assédio, ela tem o papel de acolher as notícias de assédio, ela usa o termo notícia, não denúncia, e aí, assim, ouvir, né, a pessoa ali e dar, a partir disso, trazer encaminhamentos, apresentar possibilidades, e o mais importante também é respeitando a vontade daquela pessoa que está trazendo a notícia de assédio. Então, não é porque foi uma notícia de assédio para cima que a gente vai sair comunicando, abrindo processo, mandando abrir processo disciplinar, a gente tem a possibilidade de simplesmente fazer um acolhimento, respeitar o que aquela pessoa, né, que com muita dificuldade, com certeza, chegou a fazer essa notícia, qual que é a vontade, o que ela precisa naquele momento. Então, acho que numa linha inicial falaria aí. Perfeito. É importante porque eu acho que a SEAMA ainda, né, apesar de não ser nova, porque afinal de contas, eu já participei 2 anos, já estamos no final acho que já está dando 4 anos, né, Fê? De atuação da SEAMA, está dando praticamente 4 anos, né? Ainda eu acho que é pouco falada e pouco conhecida dentro da estrutura da justiça, né? Então, acho que é importante a gente divulgar a existência dela cada vez mais. Queria, né, chamando aqui para discussão a Maíra, vamos começar falando talvez de assédio sexual, né? Como é que a gente poderia definir, caracterizar? Eu também, como a Maria Fernanda, sou muito entusiasta da resolução do CNJ, gosto muito das definições que traz. E também queria só destacar uma importância dessa resolução também para fora, né? O judiciário ele é uma instituição muito espelho da sociedade, para onde a sociedade olha muito como referência mesmo. Então, toda vez que eu falo, por exemplo, eu tenho trabalhado muito, né, desde 2020, desde a resolução, em vários TJs, TRTs, TRFs, para a implementação da resolução, e toda vez que eu comento desse trabalho com clientes que são vítimas de assédio, com mulheres, enfim, com amigas, elas sempre acham muito legal, elas ficam muito animadas em saber que o judiciário está olhando para isso de uma forma tão cuidadosa, né, com tanta intencionalidade para esse tema. Então, acho que a resolução ela também tem um efeito super importante de pautar a sociedade sobre o tema. E aí a definição que a resolução traz elementos que eu acho fundamentais, que vão além da definição do tipo penal, né, do assédio, que a gente tem um tipo penal com uma definição muito restrita, né, que exige relação hierárquica e que exige a intencionalidade de obter o favorecimento sexual, né? Então, de acordo com o tipo penal, esse constrangimento com o intuito de obter um favorecimento sexual usando ali da relação hierárquica. E a resolução
ela traz uma definição mais sofisticada. Então, ela traz a ideia do constrangimento. Então, o assédio sexual, ele é essa conduta que causa um constrangimento. E lembrando que constrangimento, ele não é coerção, né? Ele é mais leve que a coerção. Então, às vezes, a gente escuta mulheres falando assim, eu nunca fui assediada sexualmente porque ele nunca tentou me beijar à força, ele nunca me agarrou. A violência física, o contato, o toque, não é requisito para a caracterização do assédio sexual. O constrangimento, ele é a conduta que causa constrangimento é aquela que faz a gente fazer ou deixar de fazer algo que não fosse ali aquela situação, a gente não faria ou não deixaria de fazer. Então, é algo que, de alguma forma, tolhe ali a nossa liberdade, é um constrangimento, com conotação sexual, ainda que não haja a intencionalidade de obter algum favorecimento sexual, algum favorecimento íntimo a partir daquela conduta. Então, toda essa conduta, toda e qualquer conduta com conotação sexual que vai causar um constrangimento, ainda que o agressor fale que seja brincadeira, que não tinha nenhuma intenção com aquilo, enfim. E também é importante que a resolução não traz a necessidade de ter relação hierárquica entre as partes, né? Então, a gente tem aí o assédio sexual no ambiente de trabalho como qualquer tipo de interação que vai causar um constrangimento que tem essa conotação sexual. Isso é diferente do assédio moral? É diferente do assédio moral. O assédio moral, ele tem o intuito, o efeito, né, de deteriorar ali o ambiente de trabalho, de causar humilhação, de desgastar as relações profissionais. Ele tem uma outra natureza, apesar de que tem muitos casos de assédio moral que não tem nada, não tem um elemento do assédio sexual, mas raramente um caso de assédio sexual não vem também acompanhado do assédio moral, seja antes, então assim, um ambiente em que o assédio moral vai desgastando ali as relações, vai causando tanta deterioração da autoestima, do bem-estar das pessoas, e o agressor se aproveita disso para fazer a investida sexual, ou depois, uma investida sexual, uma investida que encontra, por exemplo, uma recusa, e aí a retaliação por essa recusa vem na forma de assédio moral. Então, é difícil, muitas vezes, até a gente diferenciar o que é assédio sexual do que é assédio moral, quando acontece o assédio sexual que vem junto ali com essas violências, né, de desgaste ali das relações socioprofissionais no dia a dia. Eu acho que seria interessante falar um pouco mais do assédio moral também, que talvez seja até algo muito mais do nosso dia a dia mesmo, assim, do dia a dia, eu quero dizer. E para as pessoas poderem identificar, sabe? Porque eu acho que tem muita gente que nem consegue entender ainda, eu acho que no nível de letramento que a gente está, o que é um assédio moral, né? Quem quiser, gente. Acho que Liz, você não quer falar um pouco do ponto de vista mais profundo? Depois eu falo um pouquinho da norma aqui, do que a gente tem. Então, eu acho que nós estamos numa época muito privilegiada de poder fazer essas discussões, né? Eu já venho acompanhando isso desde... já tem mais de 20 anos que eu trabalho com essa temática, né? Quando eu terminei o doutorado em 2006, está fazendo 20 anos. E é interessante de perceber e é um motivo de grande satisfação e renovação a gente vê a resolução 351 e como ela vem contribuindo mesmo por um outro olhar e uma outra inserção na realidade em relação a essa problemática, que antes era, né, eu lembro de psicólogos que trabalham nessas instituições do judiciário, pedindo ajuda, porque eles percebiam já as práticas de assédio, e eles não sabiam o que fazer com isso, e desde 2015 que eu acompanho algumas comissões, que nem eram comissões, mas equipes técnicas que tentavam resolver isso, e depois que tem a resolução 351, ela muda a maneira de trabalhar isso nos tribunais, e traz como uma prioridade, como com relevância, com pauta definida, né, agora com a resolução, com a semana
humana específica. Então, dá uma outra dimensão no trabalho, no enfrentamento e na prevenção do assédio. E essa resolução, eu concordo que ela traz muitas contribuições. A 318, que atualiza a 351, então ela avança bastante nos protocolos, o que dá muito mais segurança para as comissões. E foi num momento muito interessante, porque junto com a resolução 351, a gente teve a Convenção 190 da OIT, que também traz essa, né, com uma ênfase pela primeira vez bastante estruturado, tanto dos conceitos quanto da prevenção e enfrentamento, depois dos mapeamentos mundiais sobre isso, e o que a gente percebe na Convenção 190 da OIT? Uma ampliação conceitual que traz uma ênfase muito importante e clara sobre prevenção. E aí a OIT traz um conceito que nos ajuda muito na prática, que é o conceito de assédio e violência, e que daí inclui a violência sexual, a violência física, a violência moral dentro do trabalho, abordando assédio sexual dentro do que a Mayra trouxe de conceito, e também o assédio moral, mas também situações muito mais leves de constrangimento, de agressões pontuais, dentro desse grande conceito de assédio e violência, inclusive a violência de gênero, né? E a OIT traz que as organizações são também responsáveis pelo acolhimento e encaminhamento de pessoas em situação de violência familiar e que dentro das organizações podem ter o suporte. Então, ela abre esse leque, a OIT, de uma outra maneira, trazendo uma outra referência. Veja, o que a gente de fato quer não é só evitar assédio moral, sexual e agressões pontuais. Quando ela traz esse conceito ampliado e diz que nada, nem ameaça desses comportamentos são aceitáveis, ela traz um padrão outro para as relações, que é o respeito. O que queremos é respeito nas relações, e não só o não assédio. Então, a conceituação e saber o que é e as principais características de assédio moral, sexual, ela é bem importante, sim, principalmente para quem está em situações, né, de violência, de ameaça a esse tipo de violência. Mas o grande parâmetro das nossas relações não é só a não prática do assédio, mas é o respeito. Qualquer situação que trouxe desrespeito, ela já não é tolerada. Que a pessoa se sentiu constrangida, desonrada, que não teve esse lugar, né, de dignidade no trabalho, ele precisa ser enfrentado, prevenido e combatido. Então, eu comemoro, como pesquisadora da área, ver esse movimento todo, né, não só no Brasil, mas internacional, inclusive o modelo do TCU, de prevenção e enfrentamento do assédio, que eu tive a honra de poder também ali com eles dialogar, participei do grupo de especialistas de validação, que é um trabalho também maravilhoso, que impacta várias organizações, né, as organizações públicas, e é inspiração para outras também. Então, é esse momento que a gente está trabalhando isso, com esse olhar da prevenção e da não aceitação de nada que se aproxime de desrespeito e constrangimentos ou ameaça a qualquer tipo de assédio e violência. Então, acho que é um bom tempo, né? Acho que talvez, então... por favor, Fê, pode falar. Não, eu só queria, então, assim, pegando esse gancho daí do que a Alice falou, falar de algumas coisas do conceito, né, que a gente tem de assédio moral na resolução, porque, assim como a Maíra destacou, com relação ao assédio sexual, eu acho que o conceito do assédio moral, né, depois da Convenção 190, porque ele foi adequado, né, depois da Convenção 190, que ainda não foi ratificada, mas, enfim, ela já existe, né, ele foi ampliado, porque o conceito inicial falava que precisava de um processo contínuo e reiterado de condutas, que de regra é o que vai acontecer, né? Mas isso saiu porque a Convenção da OIT fala que pode ser uma conduta única, e aí, sem diferenciar, o assédio sexual sempre se disse, né, que podia ser uma conduta única, mas o assédio moral exigia-se essa reiteração. Então, a resolução foi adaptada.
desculpa só te interromper, porque esse ponto acho super importante, que sempre nas palestras as pessoas perguntavam, mas quantas vezes eu preciso ser humilhado para ser assédio moral, né? Então, isso foi resolvido. É muito importante. E aí, então, o conceito hoje fala que assim, o assédio moral é uma violação da dignidade ou integridade psíquica ou física de outra pessoa por meio de uma conduta abusiva. E aí vem um ponto também que eu acho muito importante, que é independente da intencionalidade. Porque, assim, é claro que essa conduta ela pode causar humilhação, constrangimento, exclusão, difamação, né? Até o próprio conceito exemplifica, mas isso não é uma necessidade que seja a intenção de quem está praticando o assédio fazer isso. Isso é muito importante, porque a gente tem, nesse campo, especialmente dentro do judiciário, que a gente tem uma estrutura hierárquica muito rígida, e que aí as coisas, né, dentro desse campo dessa rigidez, dessas distâncias entre as hierarquias, às vezes algumas condutas ficam parecendo normais, mais normais do que elas seriam num outro ambiente de trabalho. Então, assim, essa questão da intencionalidade é muito boa, porque o assédio, acho que essa é outra coisa que a gente tem que destacar, né, nessa resolução do CNJ, ele não é um conflito entre o bem e o mal, né, o assediador o mal e o assediado o bem, a pessoa boa. Não, ele acontece num contexto de relações, e quando a gente tira essa necessidade de que a pessoa tenha uma intenção, né, a gente passa a olhar para a conduta, para esse olhar do respeito, porque ela não precisa realmente ter a intenção de humilhar, basta que ela tenha humilhado, né? E isso é muito importante quando a gente também pensa do ponto de vista de provas, né? E essa questão da reiteração, pensando nessa questão da prova, também é muito importante, porque às vezes pode ser que o processo seja reiterado, mas se a gente tiver prova, por exemplo, de uma conduta, isso já avança e amplia muito as possibilidades, né? Então, realmente, assim, fico muito feliz assim, da gente estar avançando ainda no campo conceitual e também, né, aí a gente vai falar mais depois, né, sobre o que isso representa aí na prática. Perfeito. Eu acho que a gente poderia já passar, então, pensar para a vítima, já, do ponto de vista da vítima, né? Quais são as consequências desse assédio, né? O que isso acaba representando para a vida profissional, para a vida pessoal do assediado. E aqui eu estou falando assédio em sentido amplo, né? Tanto sexual quanto moral. Eu queria até pensar um pouquinho mais, né, que é bem importante a gente olhar, sim, para aquele que está vivenciando esse assédio e as suas consequências que vão desde, né, da relação consigo mesmo, da imagem própria, as pessoas perdem muito autoconfiança, né, entram numa condição de desconfiar de si mesmo, de perguntar, mas que culpa eu tenho disso que está acontecendo? Então começam a revisar a mesma tarefa várias vezes, ou até no assédio sexual perguntar, mas será que era minha roupa? Será que eu dei alguma indicação, e aí se sentem culpados, além de todo o medo de que isso tenha visibilidade e tenha impactos na vida familiar, num rompimento de relações familiares, às vezes por conta disso. Então, a vida da pessoa passa a ter, de fato, quando ela está vivendo esse processo reiterado, principalmente, ou situações mais violentas mesmo, né, mais pontuais, mas que trazem essa humilhação e essa insegurança, ela tem a sua saúde mental comprometida. A gente sabe de situações, as pesquisas apontam também, inclusive, de ideação suicida por conta de processos muito insidiosos e processos muito incisivos também de assédio, mas tem repercussões, né, também no ambiente de trabalho, tem repercussões para os próprios colegas. Há uma pesquisa canadense feita com testemunhas de assédio que mostram que, de forma muito relevante, as testemunhas também sofrem diante do assédio. Então, o silêncio, né? O que mantém o assédio? O silêncio mantém o assédio. O Christophe Dejour, ele traz muito essa noção do quanto eu não ter alguém que, quando acontece o assédio
vê, né, aquilo como injusto também e não aceita essa história como legítima, faz com que a própria pessoa ela caia neste lugar mesmo de a autocobrança de estar vivendo aquilo, e todo o desencadear, né, do sofrimento, do impacto na própria produtividade, nas relações pessoais e profissionais, e também na saúde mental. E aí eu acho que, né, também linkando com o que vocês já trouxeram, eu acho fundamental, sim, que a gente tenha esses espaços de denúncia, esses canais de denúncia com pessoas preparadas, né, esse trabalho das comissões, ele é incrível, e que, de fato, a gente possa ter o espaço e os processos adequados para poder fazer a verificação dessas denúncias e a punição, mas a grande contribuição que a 351 traz, porque isso, de certa maneira, sempre, né, há bastante tempo existe um espaço de denúncia e punição nas instituições, mas o que a 351 traz, que eu acho um diferencial, é essa ênfase preventiva, né, que é reforçada pelo OIT e pelo próprio modelo do TCU, e que aí traz o núcleo de acolhimento. Essas pessoas precisam ser acolhidas antes de entrar nesse lugar de sofrimento intenso, de pensar numa ideação suicida, de se afastar por problema de saúde mental. É assim que ela se sente desrespeitada, ela pode ir, né, ou incomodada com alguma relação, ela pode ir buscar um acolhimento no núcleo de acolhimento vinculado à comissão, que vai ter uma pessoa preparada, que vai acolher sem julgar, sem pressionar para fazer uma denúncia, para que ela possa restabelecer, conseguir nominar até o que ela precisa, conseguir nominar o que ajuda a enfrentar aquela situação, conseguir simbolizar, né, e ressignificar o que de fato aconteceu aqui. Foi a minha roupa ou tem algo acontecendo que eu já vi que não foi só comigo, olha, teve o mesmo comportamento com o outro, e aí sim encaminhar para outras práticas. Então, eu acho bem importante a gente enfatizar também esse caminho de atuação precoce, né? Eu participei do Congresso Mundial de Prevenção do Assédio na Inglaterra o ano passado, e eu fiquei muito contente de ver essa ênfase que eles estão trazendo. A intervenção é precoce, é no primeiro sinal de desrespeito. Não é quando a pessoa já não consegue mais trabalhar, ou quando ela já está numa crise de ansiedade, ou quando ela está pedindo movimentação porque não aguenta mais. É no primeiro sinal de desrespeito. E nisso eu acho que há esperança, né? Porque daí a gente consegue mudar a realidade sem precisar ir para adoecimento e para processo punitivo, que precisa acontecer para todo aquele que resolve seguir com comportamentos inadequados, mas que tem muita coisa que a gente pode fazer antes de uma denúncia e punição, né? Que é esse cuidado das relações, é o acolhimento precoce e é o suporte aos gestores. Depois, se tiver oportunidade, eu falo mais também. Quero ouvi-las. Meninas, tem alguma colocação a fazer sobre essa questão? A gente pode, agora, a gente falou então do ponto de vista da vítima, poderia falar do ponto de vista institucional, né? Quais seriam os impactos do assédio no ambiente de trabalho como um todo, né? Porque isso não impacta só quem está diretamente sendo a vítima, mas as pessoas ao lado, né? Ali os bystanders, vamos dizer assim, né? Maíra? Tem uma diferenciação que eu acho importante a gente fazer do assédio moral, que é uma ferramenta analítica útil. Que existe o assédio moral como um problema de gestão e o assédio moral como um problema de conduta. Eu acho importante a gente diferenciar, porque a gente vai usar remédios diferentes para lidar com cada um desses casos, né? O assédio moral como um problema de gestão é aquele assédio moral que ele é praticado porque o gestor não tem repertório adequado para fazer o seu trabalho. Ele está sendo cobrado, ele precisa cobrar a sua equipe, mas ele não está sabendo como fazer. E para esses casos e veja, às vezes a gente traz essa diferenciação analítica e parece que a gente está passando pano para o mau gestor, como se fosse menos grave. Não estou dizendo aqui que é menos grave o assédio moral como um problema de gestão. O meu ponto é que a gente precisa de remédios diferentes. Por quê? Se a gente faz uma responsabilização, uma punição desse mau gestor,
que está falhando em gerir a sua equipe, isso vai adiantar muito pouco, porque ele vai seguir sem saber fazer saber fazer o seu trabalho. Então, a gente precisa criar estruturas institucionais que deem repertório para esse gestor poder fazer o seu trabalho, para ele poder fazer a gerência da sua equipe, para ele poder motivar o seu time, enfim, cobrar resultados. Tudo isso faz parte de repertório de gestão, que muitas vezes, em diversos lugares, o judiciário não é diferente, né? Assim, as pessoas entram, têm que fazer gestão de equipe, mas não necessariamente receberam um treinamento adequado para isso, a formação para isso, e existem instrumentos, repertório específico de desenvolvimento do trabalho de gestão. O assédio moral como problema de conduta, ele é aquele assédio moral que acontece a partir da pessoa que tem a intenção de causar humilhação, que tem, às vezes, até, sei lá, uma perversidade nesse sentido. É um problema de conduta mesmo, né? Nesses casos, assim, não é o mau gestor, é um problema que precisa ser responsabilizado efetivamente, que se você mudar de setor, a pessoa vai continuar com aquelas práticas, enfim, ele é diferente, né? Então, acho que a gente precisa olhar para o assédio moral, entendendo que, sabendo se a gente está lidando com um mau gestor que precisa de repertório ou com uma pessoa que tem um problema ali de conduta que precisa ser corrigido, responsabilizado, punido. E o impacto dessas condutas no ambiente de trabalho é nefasto, assim. O assédio moral, ele costuma deixar para trás, assim, uma terra arrasada. Inclusive, um dos trabalhos que as comissões têm feito, que eu acho super importante, é de olhar para os casos de assédio moral e entender que a responsabilização é uma parte da resposta institucional que tem que ser dada. Mas a gente precisa olhar para a reparação da vítima, né, que às vezes tem a sua carreira impactada, sua saúde mental, sua saúde física, e a terceira dimensão da resposta institucional para casos de assédio é a restauração do ambiente de trabalho. A gente precisa olhar para aquele ambiente de trabalho que provavelmente também está adoecido e tomar medidas para a reconstrução da confiança das pessoas naquele ambiente, reconstrução da sensação de segurança naquele ambiente, porque raramente o assédio moral é um problema só entre agressor e vítima. O assédio moral, ele deixa ali consequências para todo o ambiente de trabalho. Em complementação, que eu queria direcionar especificamente para a Fê essa pergunta, por estar, né, na CEAM, estar à frente, se conseguiria, eu acho que essa parte é muito relevante, assim, institucionalmente, mostrar como essas condutas que são dirigidas a algumas pessoas deterioram a estrutura inteira, institucionalmente, né? Se, né, da tua experiência, vocês conseguiram perceber isso, e quais tipos de medidas têm sido tomadas para tentar restaurar um ambiente saudável? Acho que isso é o nosso grande desafio ainda, né? Aqui dentro. De fato, assim, a gente já viu casos que foram até percebidos, porque quando alguém chega, um terceiro chega, uma pessoa nova chega naquela localidade, vê que alguma coisa acontece, que as pessoas não estão agindo de uma forma normal, né? Assim, de uma forma saudável. Assim, isso foi percebido já em algumas situações, independente de uma denúncia, porque a denúncia nem tinha chegado ainda. Então, realmente, assim, a gente já teve algumas situações aqui dessa terra arrasada mesmo, né? Especialmente quando isso se protrai no tempo, quando demora muito tempo, né? E essas intervenções não acontecem, né? A gente começou a pensar já em uma gestão passada da corregedoria, né? Para alguns alarmes, né, iniciais, que seriam, porque às vezes as pessoas não procuram, né, diretamente, ou não têm confiança mesmo para falar com a seção de saúde o que está acontecendo. Então, a pessoa tira uma licença, mas ela não revela ali. Então, um dos indicadores que a gente, né, assim, observa hoje é esse excessivo número de licenças numa mesma localidade, fundadas, né, em doenças que estão, de regra, relacionadas ao trabalho, porque é claro que nem todo afastamento por uma doença mental está relacionada com o trabalho, mas se isso se repete numa localidade, né, isso já seria um indicador. E o trabalho depois, ele é muito complicado mesmo. A gente tem o nosso setor, né, de psicologia,
que busca fazer esse trabalho, mas a gente ainda não tem assim esse trabalho sistematizado mesmo de assim, como é que a gente vai lidar. A gente vai lidando caso a caso, daí não fica só nas mãos não fica nas mãos da comissão, assim, né, mas com essa rede, né, aqui falando pela seção de São Paulo, né, com a área eu tenho dificuldade de lembrar os nomes das áreas, porque qualidade, gestão de pessoas e área de saúde, eu estou tentando aprender, mas eu não decoro. Mas, enfim, juntando a área de saúde e de psicologia, é feito um trabalho, mas eu acho que ainda temos muito a avançar nessa restauração desses ambientes. Né? E eu queria lembrar, então, também que um dos caminhos que a gente tem visto como mais promissor é o caminho da justiça restaurativa, justamente porque já no próprio processo de responsabilização são chamadas não só as pessoas, né, os envolvidos diretamente, né, vamos chamar aqui, embora não seja, não gosto de usar assim, mas ofensor e vítima, mas todo esse entorno. Aí que é dada a oportunidade de que todos possam se manifestar e mostrar esse impacto, né? E eu acho que assim olhando assim para essa diferenciação que a Maíra fez, né, da gestão e da conduta, nos dois casos a justiça restaurativa tem muito a contribuir nessa forma de trazer esses impactos laterais, né? Porque o conceito de vítima até, né, para a justiça restaurativa é um conceito estendido que abarca os familiares, os relacionados diretos que também podem estar, né, dentro de uma prática restaurativa, mas também todos os envolvidos no ambiente de trabalho. Então, eu vejo essa hoje como a nossa prática mais promissora, né, porque ela chega lá no ambiente de trabalho e amplia, né, e vai olhar para essas dores, porque, assim, a pessoa, às vezes, muitas vezes, do que a gente vê é que uma pessoa tem coragem de fazer a denúncia, e aí, por conta de não se ter um resultado esperado num processo disciplinar, né, alguma coisa assim, os outros, eles ficam cada vez com mais medo, né, eles reforçam a ideia de que isso não seria um bom caminho, né, denunciar, e às vezes até ficam bravos com aquele que denunciou, porque as consequências continuam acontecendo no ambiente de trabalho. Então, a gente, assim, é muito delicado, assim, a partir do momento, né, como a Alice falou, a partir do momento que o assédio aconteceu e se assolou, assim, essa restauração, ela é um trabalho muito delicado, muito complexo, e que a gente vem caminhando, assim, mas ainda temos, assim, muito que avançar. Maria Fernanda, queria ampliar esse diálogo com vocês, pensando exatamente isso, né? Como é difícil até a pessoa, que caminho longo é esse, né? De uma pessoa, primeiro, reconhecer que está numa situação abusiva, que não pode ser tolerada, romper com esse silêncio, muitas vezes sozinha, ir até a comissão vai fazer esse mapeamento e aí decidir, nós vamos aqui fazer um registro de denúncia ou não, mas como é que vamos restaurar, porque a denúncia, não é porque fez o registro da denúncia que acabou, a comissão continua com o trabalho exatamente de como é que a gente dá uma vida possível para essa pessoa aqui dentro, mesmo durante o processo de apuração, e também para todo esse grupo, né, porque não é a pessoa sozinha que está vivendo aquilo, ela pelo menos, né, tem ali um contexto que precisa ser olhado. E também esse gestor, o agressor, ou enfim, que é isso, ele vai ficar quantos anos ainda nessa instituição? E como é que está esta pessoa e a condição dela de contribuir, de fato, com a instituição dentro dos contornos de respeito e dignidade? Então, tem um trabalho inteiro para além da punição. Só que veja o que hoje a gente tem feito, a gente espera ter uma denúncia, espera dar um BO, então há um silenciamento institucional e um silenciamento coletivo de algo que a gente sabe que está acontecendo. A própria pesquisa do CNJ já mapeou, né, a ocorrência do assédio em vários contextos, e mapeou, inclusive, que a maioria não pede ajuda, a maioria não denuncia, a maioria não vai para a comissão, mesmo vivenciando, e a gente espera, né, até ficar intolerável, até transbordar e ter alguma visibilidade por um esforço individual para daí fazer alguma coisa enquanto instituição. Sabendo que a instituição tem muitos indicadores que já dizem, tem algo que não está bom por aqui.
né? Quando eu trabalhava como assessora no gabinete da reitoria da UFPR, eu era responsável por esse trabalho também de prevenção do assédio. E eu quis fazer uma intervenção preventiva mapeando os indicadores institucionais. Então, eu peguei quais eram os setores com maior número, com afastamentos em saúde mental, pedidos de movimentação, e também a parte de absenteísmo, né, faltas ao trabalho. E aí, eu cheguei nos 4 setores com maiores pedidos, ali com esses indicadores mais críticos, e ofereci ajuda ao gestor. Falei, ó, tem alguma coisa acontecendo aqui, eu não sabia se era assédio ou não. Um dos setores tinha, de fato, uma situação de assédio bem marcante, e porque a gente já sabe, todas as instituições que a gente vai, se pergunta assim, você sabe, conhece algum lugar que tem indicadores de que as relações não estão saudáveis? Ai, professora, eu posso te listar 3, pelo menos, com nome, inclusive. E a gente espera alguém adoecer, alguém dizer, estou com ideação de suicídio, ou não consigo trabalhar, para poder fazer alguma coisa. Então, há um pacto de silêncio muito danoso para todos, né? Onde a gente espera ficar insustentável para alguém para poder tentar fazer alguma coisa. Quando, na verdade, a gente podia trabalhar muita coisa antes. Então, a comissão pode ser essa instância que vai mobilizar as outras, não é que ela faz tudo sozinha, de dizer, gente, nós precisamos de uma capacitação para gestores que trabalha esse indicador. Gente, nós precisamos de um núcleo de apoio a gestores, né? Tem instituições que têm núcleo de apoio a gestores que dá toda a diferença. Diante de um desafio do real, ele não está sozinho. Diante de uma dificuldade com a equipe, ele tem um lugar seguro que ele pode dizer, olha, eu estou conduzindo dessa maneira, mas eu estou inseguro com isso. Será que é por aí mesmo? Então, a gente tem muitas outras estratégias institucionais preventivas e que não fique colocando a culpa num agressor sozinho. Olha como nós, enquanto instituição, também somos coniventes e também, muitas vezes, deixamos seguir uma cultura que permite o assédio, quando, na verdade, a gente podia ter o desenvolvimento e a intencionalidade de desenvolver uma cultura de respeito. E foi bem pautado nisso que eu tenho trabalhado bastante com gestores, com oficinas e tal, desenvolvendo cultura de respeito, prevenção de assédio, intervenção precoce em situações de desrespeito e cuidados de sinais de alerta em saúde mental, porque claro que eles não sabem fazer isso, eles não sabem gerenciar quando tem 2 pessoas em conflito, né? Então, a gente poderia focar e deixar assim mais claro quais são essas medidas preventivas que deveriam ser adotadas institucionalmente? Então, posso responder? Então, a primeira medida preventiva, estabelecimento de cultura de respeito, não pode ter assédio. Gente, tem que ter respeito, isso padrão, né? Segunda medida, capacitação para gestores, para que eles possam intervir precocemente no primeiro sinal de desrespeito. Quando a gente tem, por exemplo, uma situação que a pessoa não está trabalhando direito, não apresenta resultado, é o gestor que vai lá e fala, olha, nós precisamos mudar, vamos ver, isso aqui tem tal prazo. Por que quando a gente fala de uma situação de comportamento, o gestor acha que não é com ele, é com ele. É ele que é responsável pelo que acontece na sua equipe. Então, os gestores precisam ser preparados para perceber esses comportamentos inadequados e atuar no primeiro sinal de desrespeito. Então, essa é outra medida. A terceira medida, núcleos de acolhimento a gestores, de acolhimento, suporte, né, de suporte a gestores, onde eles possam, diante dos desafios cotidianos, buscar um lugar seguro. Porque se olhar só para a questão dos gestores, eles vivem na solidão na instituição. Eles são promovidos e, no dia seguinte, eles têm que dar conta de tudo e não se sentem seguros de chegar num colega ou num lugar e falar, não sei fazer tal coisa. E isso traz muito mais risco, primeiro, dele mesmo, ter um esgotamento e uma ansiedade que vai repercutir como violência sobre a sua equipe, que pode, mas também
de não atuar diante da violência percebida ou do não respeito. Então, eu acho que esses são os principais, né? É trabalhar com esse clima institucional, trabalhar com a cultura institucional, não só com o âmbito da punição, mas principalmente esse lugar de suporte ao gestor, esse lugar de capacitação, né, também, e desse pacto de uma cultura de não silêncio e uma cultura de respeito. Isso tem sido feito, algum trabalho nesse sentido, Maria Fernanda, aqui no âmbito da justiça? Então, eu queria até falar disso mesmo, assim, que eu acho que o principal que a gente precisa avançar é o mais difícil, né? Que essa mudança da cultura de tolerância ao assédio moral. Depois eu até queria ouvir a Maíra, não sei como é que isso, no campo do assédio sexual, eu acho que é um pouquinho... O assédio sexual, ele tem um outro caráter, eu acho que ele é mais escondido e ele tem um campo de tolerância aberta, menor, não sei, né? Tenho essa sensação, mas a tolerância ao assédio moral, eu ainda sinto que ela ainda fica assim, aquele gestor, ele é complicado, ainda tem isso. Então, essa mudança de cultura é algo realmente, assim, muito profundo que a gente precisa avançar. E acho que esses passos que a Liz falou, né, são passos para a gente ir dando luz para que essa cultura de tolerância ao assédio não exista mais, né? Aqui, eu poderia falar de várias coisas, mas como eu acho que a gente também está chegando aqui mais para o fim do nosso tempo, eu queria destacar que a gente está fazendo agora um projeto piloto aqui na Seção Judiciária de São Paulo, que foi trazer para mais perto da comissão as áreas de gestão de pessoa de saúde. Então, tem gente desde que lida com os peritos médicos que fazem as perícias, né, dos servidores, as psicólogas que atendem não só as pessoas em atendimento clínico que a gente tem aqui, mas que fazem esse acompanhamento de gestores também, porque a gente tem isso, né? Só que a gente não tem a cultura de que isso é uma coisa que a pessoa pode acessar, porque e não fala com o psicólogo, às vezes, né, tem gente que acha que é para quem tem problema, né? Assim, então a gente chamou todo mundo, fez uma oficina, né, no nosso laboratório de inovação para repensar como é que a gente está lidando com esses casos. Então, é trazer todo mundo para mais perto. Então, a gente vai discutir os casos que a gente tem concretos nesse grupo ampliado, para que as medidas que sejam propostas, elas encontrem ressonância com quem vai ter que adotar essas medidas, né? Então, a gente está num projeto piloto e até falar, porque às vezes a gente pega indicador, né, um dos indicadores que a Liz trouxe, que é muito óbvio, que é o pedido de alteração de lotação, né, essa movimentação. E aí a gente pegou uma localidade que tinha muito pedido de alteração de lotação, parecia uma coisa gravíssima, só que daí quando a gente foi olhar, é uma localidade que é uma cidade muito ruim, e que ninguém quer ficar naquela cidade. Só que isso também pode se ligar com um ambiente de trabalho complicado, porque para um gestor também é super difícil, né? Você está num lugar que as pessoas querem sair, Thaís passou por um bar, né? Que é um lugar difícil, as pessoas não querem ficar na fronteira, né? E assim, com um monte de problema de tráfego. Todo mundo que está lá tá de passagem, né? Tá de passagem. Então, que ambiente de trabalho é esse? E aí a gente até uma coisa que a gente pensou para um caso específico é o que a gente tem que fazer um trabalho nesse caso. Talvez não é um trabalho de entender como é que é trabalhar num lugar que ninguém quer ficar, né? O que é isso, né? Então, acho que isso eu acho que no ponto assim o que eu estou mais confiante, esperançosa é nessa trazer esse trabalho conjunto, que é envolver a instituição inteira. O assédio não é um problema da CIAMA. Ele não, enquanto a gente pensa que ele é um problema da CIAMA, a gente não vai para lugar nenhum. E aí, só uma coisinha mais rápida que eu queria falar, que quando a Alice fala gestor somos todos nós, né? Então, é o supervisor na vara, é o oficial de gabinete, é o diretor de secretaria, é o juiz, a juíza, é o desembargador, é o corregedor, é o presidente do tribunal, somos todos gestores, então todos nós precisamos ter essa formação e essa preparação para conseguir lidar, né? Não só ter ferramentas de gestão, né? Mas também para conseguir lidar com problemas, com conflitos no ambiente de trabalho, e a gente negligencia isso mesmo, porque a gente é muito pressionado para cumprir, para entregar a prestação final, né? E parece que isso fica um assunto secundário enquanto a gente está lá afogado em processo. Mas está mudando. Eu acho que a gente está no caminho. Eu queria trazer a Maíra um pouco mais para a discussão também. Eu acho que a gente focou muito no assédio moral, justamente porque eu acho que é a nossa realidade mais
mais óbvia e mais comum, mas o assédio sexual, ele tem um impacto, assim, que é muito devastador, né, na instituição como um todo, para a vítima. Então, eu queria que a gente falasse um pouquinho sobre isso, e talvez até com algum enfoque de gênero, porque a questão do assédio sexual é uma questão que envolve não só, a gente sabe que não, mas preponderantemente as mulheres, né? Então, falar um pouco assim, de novo, a gente está falando de prevenção. Aqui eu acho que é tão mais complicado do que a do assédio moral, né? Mas o que poderia ser feito? E aí, muito rapidamente, falar um pouquinho também de punição. Rapidamente, porque a gente está com o tempinho chegando ao final. Obrigada, Thaís. Eu queria reforçar que todos esses instrumentos preventivos que a Liz trouxe é o que a gente vê realmente funcionando na prática, assim, super importante. Aí, a Liz colocou tão objetivamente, assim, muito bom. De fato, é o que funciona, assim, né? E a Maria Fernanda, né, perguntou do assédio sexual, da tolerância, né? Eu acho que a gente não é que a gente é menos tolerante com assédio sexual, é que eu acho que a gente aborda o assédio sexual de uma forma mais binária. Eu acho que isso atrapalha a maneira como a gente lida com ele. O que eu quero dizer com isso? O assédio sexual, a gente lida com ele assim: teve assédio, não teve assédio, não tem problema nenhum, é um problema muito grave. E claro, vão ter os casos que não é assédio e vão ter os casos que são assédios sexuais muito graves. Mas a gente tem entre esses dois polos uma matiz de gravidade que eu acho que a gente precisa endereçar. E eu acho problemático a gente lidar, que a gente fala muito assim, né, de tolerância zero contra assédio sexual, tem o parecer da AGU falando que assédio sexual é demissão, e eu tenho questões com esse tipo de abordagem, porque a gente vai ter casos que realmente são muito graves, e eu acho que para esses casos que são muito graves, do chefe que está agarrando a força funcionária, que está ali usando coerção física, que usa violência, para esses casos a gente até tem, assim, né, ainda precisa avançar muito, mas tem já instrumentos, inclusive dentro do direito penal. Não é o melhor instrumento, mas existe. O grande problema do assédio sexual é o da zona cinzenta. É aquele assédio sexual que está, aos poucos, minando ali a saúde mental da vítima, que está fazendo ela se retrair no trabalho, perder o prazer de estar ali naquele ambiente, sentir medo da pessoa, se sentir intimidada, mas vem de um cara que todo mundo acha legal, que ninguém desconfia que esteja causando isso, que tem sempre um tom de brincadeira. Enfim, esse assédio sexual que acontece na zona cinzenta, mais insidioso, mais comum, ele precisa ser endereçado. E eu acho que por essa forma binária que a gente lida com assédio, do tipo, ou é muito grave ou não é nada, a gente não consegue lidar com o da zona cinzenta, que a gente acaba ficando sem instrumentos. Então, assim, eu acho que a gente, de fato, é menos tolerante com assédio sexual a partir do momento que é o grave. Com o da zona cinzenta, a gente apaga e invisibiliza, sendo que é o mais comum. Né? Então, assim, a gente às vezes vai lidar com casos de assédio sexual que tem uma resistência muito grande do agressor, de falar assim, não, mas eu não sou essa pessoa, eu não sou um assediador. E muitas vezes é um cara que não é um monstro, que não é, mas precisa rever suas condutas, precisa saber que aquele seu comportamento está causando um impacto muito negativo das pessoas ao seu redor. Precisa entender que o fato dele ter uma hierarquia faz com que ele tenha que ser mais responsável pela sua conduta, porque as pessoas estão respondendo a ele não livremente, as pessoas estão respondendo a ele considerando que se elas forem desagradáveis, se elas recusarem, pode ser que venha uma retaliação ali, ainda que ele não esteja pensando na retaliação. Né? Então, assim, eu costumo brincar assim, ninguém precisa ser chefe, ninguém precisa fazer gestão de equipe. Mas se você é chefe, se você gera equipe, você precisa se responsabilizar pela sua conduta. Você precisa entender que quando que um flerte, uma paquera,
que acontece no ambiente de trabalho, as pessoas se casam com colegas de trabalho, a gente não pode também ter uma abordagem assim do tipo, não pode ter flerte, paquera no ambiente de trabalho. Não vai funcionar isso, porque essas coisas acontecem. Mas a gente precisa entender que as relações hierárquicas, as relações de gênero, elas afetam essas interações. A gente precisa se responsabilizar por elas. Então, eu acho, tem uma abordagem do assédio sexual que eu acho super importante da gente adotar, que é a responsabilização da pessoa que inicia a conduta, que inicia o flerte, que faz a abordagem, de ser responsável por deixar o espaço necessário para, caso aquilo não seja bem-vindo, possa ser recusado, e deixar a pessoa à vontade para ir se responsabilizar por isso. Que a gente ainda tem uma visão do assédio sexual de olhar para a vítima e falar, mas ela falou alguma coisa? Ela disse não, ela disse que não estava gostando, ela deixou claro que ela estava desconfortável. E a gente tem que olhar para quem inicia. Essa pessoa que inicia, ela se responsabilizou por garantir que estava todo mundo confortável com a situação, ou ela só se aproveitou de uma zona cinzenta ali que poderia ser bem aceita ou poderia não, e seguiu a investida. Então, responsabilizar mais as pessoas pelo impacto das condutas dela, para além da intencionalidade, para além de questão de caráter. Quando a gente fala assim da prática do assédio sexual, a gente não está chamando a pessoa de monstro, a gente não está falando que ela é uma pessoa horrível, a gente está querendo convidá-la a entender o impacto da sua prática, o impacto da sua conduta nas pessoas que estão ao seu redor. E a gente precisa falar mais disso, porque tem muita gente bem intencionada, pessoas que não se veem como assediadores, que estão sim praticando assédio, estão impactando negativamente pessoas ao seu redor e precisam ser responsabilizadas por isso de uma forma que pode ser tranquila, pode ser construtiva, pode ser pedagógica, mas a gente não pode esperar que fique grave para fazer alguma coisa, a gente precisa endereçar desde o início. A gente, como todas nós aqui como mulheres, né, nesse episódio, com certeza já passamos por situações, e as mais comuns são as veladas mesmo, né? São aquelas que ninguém te encurrala no canto para te agarrar à força, não é isso que acontece no dia a dia, né? É tudo muito mais velado, são indiretas, são olhares, são comentários constrangedores, né? E a gente, como subordinada, se sente absolutamente incapaz de responder diretamente aquilo, né? Na condição de vítima. E o quanto que isso é humilhante para a gente, né? A gente está ali num espaço de trabalho, a gente quer ser respeitada pelas nossas ideias, pelo que a gente traz para o ambiente. Quando isso é feito, assim, tem que estar muito evidente que não é um elogio, não é uma coisa legal, a gente não gosta disso. E esse tipo de conduta é como se fosse uma mensagem de colocar a gente de volta no nosso lugar, que é o nosso lugar de objeto, e nunca de sujeitos ali do espaço público. E aí eu só queria deixar que o testemunho que já aconteceu comigo na via reversa, tá? Do subordinado em relação a... Então é importante a gente colocar isso, tá? Porque Total, e eu queria até, Thaís, falar sobre isso, porque o assédio sexual é uma violência de gênero. Ponto. Assim, não acontece com vítimas só mulheres e com agressores só homens, mas a dinâmica do assédio sexual, a estrutura do assédio sexual é de uma violência de gênero. As posições ali dependem, né? A gente não vai essencializar as posições de vítima e agressor. Mas o que eu quero dizer com isso? Que se vale das relações de poder que são estruturadas nas relações de gênero na sociedade. Então, a hierarquia é um fator, mas é também comum que aconteça de baixo para cima, porque as relações de gênero, elas não são mais ou menos importantes que as relações hierárquicas, elas são paralelas, então isso vai se cruzando ali no dia a dia. Perfeito, estava com o meu microfone fechado aqui. Gente, infelizmente, nós estamos nos encaminhando aqui para o final do nosso episódio, né? Passa muito rápido quando a conversa é boa. A gente tradicionalmente faz o seguinte: no final, a gente abre espaço para cada um dos convidados deixar uma mensagem final relativa ao tema e, claro, fazer o seu jabazinho, né? Então, por favor, se vocês quiserem fazer uma propaganda de um livro que estejam lançando, de um trabalho, de o que quer que seja, rede social, por favor, esse é o momento, fiquem à vontade. Se quiserem que alguma coisa depois seja indicada aqui na descrição do episódio, um link útil para quem esteja, né, numa situação de assédio, etc., também, por favor,
Fiquem à vontade, a gente coloca na descrição. Quem quer começar? Eu posso falar. Vai lá, Liz. Eu acho que é muito importante a gente sair daqui com essa mensagem, né, de buscarmos mais uma vida mais intencional na maneira como a gente se coloca nas relações do cotidiano, na maneira como a gente entende o que é aceitável ou não, e também de oferecermos nosso olhar de cuidado, de companheirismo, de estar junto para não silenciarmos as situações de violência. E mais do que, claro, precisamos ter todo esse caminho da denúncia, apuração, punição, mas precisamos avançar enquanto instituições e sociedade nesse lugar preventivo de cuidado mútuo, de suporte a gestores, de capacitação e de uma cultura que tem como padrão não o não assédio, mas o padrão do respeito, né? E eu fico muito contente de ver todos os avanços que temos tido em sociedade, e estou à disposição também para contribuir com os tribunais, com os grupos, especialmente gosto muito de fazer o trabalho com os gestores, com as comissões, né, exatamente trazendo esse olhar ampliado da atuação da comissão, não só na tratativa dos casos, também na tratativa, mas também para a atuação precoce e preventiva, e para os gestores nesse programa Cultura do Respeito, gestão intencional dos afetos e das relações aonde eu trabalho. Então, essas demandas em saúde mental, demandas emocionais do cotidiano do trabalho e também as demandas voltadas ao cuidado das relações, à prevenção de conflitos, a gerenciamento saudável dos conflitos que vão acontecer e também a intervenção precoce dos gestores em relação a ameaças ou a práticas de assédio e desrespeito no ambiente de trabalho. E eu fico muito, muito contente de poder ter compartilhado esse espaço com a Maíra Cota, que já tem contribuído muito nas discussões também, né, sobre assédio sexual, com a Maria Fernanda e a Thaís, que tem aí internamente feito um trabalho muito significativo, e estou à disposição para contribuir com vocês, continuarmos essa conversa de alguma forma. Obrigada, Maíra. Bom, só tenho a agradecer, Thaís. Eu queria deixar como mensagem final, assim, violências de gênero, de maneira geral, elas tendem a fazer a gente se sentir muito isoladas, muito sozinhas, né? Como se ninguém conseguisse entender e se conectar com a nossa dor. Mas eu só queria lembrar que o assédio sexual, as violências de gênero no ambiente de trabalho, eles são, infelizmente, né, experiências muito comuns a todos e a todas nós. E a gente precisa entender que não estamos sozinhas, falar mais, construir nossa rede de apoio, isso é fundamental. Isso que a Alice falou da institucionalização da responsabilidade pelo enfrentamento ao assédio é fundamental, porque não dá para depender da coragem individual de cada uma para enfrentar isso, né? A gente precisa institucionalizar essa responsabilidade e nós não estamos sozinhas, somos muitas, né? Então, conversar mais, construir nossa rede de apoio é fundamental. E fico também à disposição para continuar a conversa. Eu estou nas redes sociais, como Maíra Cota. O meu livro, meu romance, já que a Thaís convidou a gente a fazer esse jabá, eu sou muito ruim de fazer isso, mas eu queria aproveitar. É um romance sobre esses temas, né? Sobre uma mulher que tem um amigo de muito tempo que está sendo acusado de estupro e ela lidando com isso. Então, acho que traz muitas questões da dificuldade, né, da gente enfrentar esses temas, porque a gente quer mudar uma sociedade, mas está vivendo dentro dela, né? Então a gente também tem as nossas negociações diárias sobre esses temas. Então é uma leitura que acho que traz questionamentos interessantes e reflexões assim que espero que avancem o debate. No mais, só tenho a agradecer, sempre aprendo muito com a Liz, Maria Fernanda também, foi muito bom reencontrar aqui, né? Depois de trabalhos ali também no tribunal.
Thaís, muito obrigada pelo convite, parabéns por essa iniciativa. É tão importante a gente ter mulheres potentes, assim, ocupando as instituições, esses espaços de poder para nos representar e reverberar, assim, as nossas lutas. Muito obrigada. Eu que agradeço. E Eu também queria agradecer essa conversa, né, Thaís? Você viu que a gente não precisava de roteiro, porque a gente não ia ficar sem assunto. Impossível a gente ficar sem assunto. E assim, falando aqui, né, o que eu queria falar, assim, porque a gente tem uma resistência quando a gente vai tratar de assuntos de assédio moral e de assédio sexual, às vezes dentro não assim, com relação à instituição, com relação às pessoas, né, que compõem a instituição, com aquela coisa, mas agora tudo é assédio moral, mas agora tudo é assédio sexual. Então, eu queria, assim, né, fazer esse convite, assim, né, que talvez, se você pensa, será que agora tudo é assédio moral? Se eu fico pensando se a minha conduta é assédio moral, assédio sexual, se eu tenho medo, né, de ser assédio moral, assédio sexual, para olhar mesmo, né, um convite para repensar as condutas, porque, assim, tem um espaço, tem uma distância, né, grande entre a gente tá ali numa paquera saudável e a gente tá nesse papel de dentro da instituição, né, ser o superior hierárquico. Então tem tantos caminhos, assim, se eu fico com esse medo, ou se eu acho que a resolução e tratar desse assunto é uma ameaça, para olhar assim com bastante coragem mesmo, para ver, repensar as minhas condutas, porque pode ser que eu esteja assim passando dos limites, muito provavelmente, se essa dúvida me surge muito, ou se há um incômodo muito grande quando a gente trata desse tema. Então, eu queria fazer esse convite. E aí, aproveitando o jabá, né, falar, eu não sei que dia que o episódio vai ao ar, mas... Dia 2. Perfeito. Isso. Então tá, porque de 5 a 9 de maio a gente vai ter atividades, né, diárias na EMAG, na Escola de Magistrados. Vai ser um evento, acredito que acho que é híbrido mesmo, mas também vamos ter lá presencial tratando dos temas de assédio moral, assédio sexual e discriminação. Esse ano a gente também vai dar uma ênfase maior às questões da discriminação, e a gente acabou não trabalhando tanto nos outros anos, mas de 5 a 9 a gente vai ter esse evento na IMAG. Em breve as inscrições vão estar abertas, né? Vamos poder contar com a Liz um dos dias, e com outras tantas pessoas, para a gente trazer mais luz e mais espaço para dialogar, porque eu acho que esse também é um ponto importante no nosso caminho da prevenção e da mudança da nossa cultura institucional. Então, eu queria agradecer muito à JuFesp por essa iniciativa, né, e né, juntamente ali, especialmente com a comissão do TRF, né, representada pela Luísa, para a gente ter tido esse espaço aqui de conversa, e as nossas convidadas que aceitaram estar aqui com a gente, né? Obrigada. Quem tem que agradecer agora sou eu, né? Primeiro, deixa eu mencionar também a Luísa. Luísa foi quem fez, Luísa, nossa desembargadora, Luísa Filgueiras, nossa próxima presidente da JuFesp, né? Que já vai iniciar o seu mandato a partir de meados de maio, que foi quem organizou, quem teve a ideia da gente fazer esse episódio no bojo da Semana de Enfrentamento ao Assédio Sexual, assédio moral e também à discriminação. Então, agradecer a Luísa pelo empenho. E, principalmente, queria agradecer muito, muito a vocês três, primeiro, por terem aceitado compartilhar com a gente aqui todo o conhecimento que tem, e principalmente por terem aceitado compartilhar conosco o tempo de vocês, que é o nosso bem mais precioso, né? Então, muito, muito obrigada, não tenho palavras para agradecer. E, infelizmente, nós chegamos então ao fim de mais um episódio do Papo Jus. Como sempre, eu queria pedir a todos que se inscrevam no canal, nos sigam nas redes sociais, por favor, curtam o episódio, deixem comentários, mandem sugestões, nós estamos sempre abertos para receber sugestões de novos episódios, de temas que sejam interessantes nós trazermos para a nossa audiência. Vou deixar aqui na descrição do episódio, fico aqui na dependência das meninas me mandarem links que sejam interessantes, que sejam importantes sobre esse tema. Muito obrigada. Nosso Instagram da JuFesp é o @jufesp.oficial. Lá também as realizações da associação são sempre noticiadas, etc. Então, é um canal legal. Se puderem também nos seguir ali no Instagram, vai ser uma alegria. Muito, muito obrigada novamente. Obrigada a todos que ficaram conosco até o final e até a próxima.